Olá, mulheres empoderadas pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma palavra da parte de Deus. E hoje uma palavra um pouquinho polêmica, tá? Nós, mulheres que somos cristãs, muitas vezes pensamos que essa parte nós temos que deixar de lado, porque somos muito santas, né? E não é dessa forma. Nós temos que ter sabedoria, mulheres. Nós temos que usar tudo que Deus nos ensinou, né? Temos que colocar em prática em nossas vidas. E temos que saber dividir as coisas. Então hoje eu vou falar sobre essa parte mais íntima do casal, tá? Eu acredito que eu estou falando com mulheres adultas, tá bom? Então nós temos que entender que além de ser serva do Senhor, né? Em primeiro lugar nós temos que buscar o nosso Deus, colocar em prática a palavra do Senhor, e o que eu vou falar está na palavra. Muitas vezes queremos dividir isso daí, né? Essa parte íntima do casal, pensando muitas vezes que é pecado, que eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo, porque isso vai desagradar a Deus. E você precisa entender que foi Deus que criou o homem e a mulher. Foi Deus que criou a relação íntima do casal. Foi Deus que colocou alguns pontos em nós, mulheres, e assim no homem, a qual dá prazer um ao outro, né? Meu marido está frio, está distante. O que eu devo fazer? Nós, mulheres cristãs, nos confundimos muito em relação a isso. Essa parte íntima, né? O relacionamento íntimo do casal. Por sermos serva do Senhor, muitas vezes nós temos medo, nós temos insegurança. Ficamos sempre naquela coisa, isso é pecado? Será que isso pode? Né? Nós ficamos com medo de desagradar a Deus. E também por coisas que nós aprendemos desde menininha, né? Fomos crescendo aí, nossas mães, nossas avós nos ensinavam. A igreja, né? Nos ensinava de uma forma assim, que tudo era pecado. E tudo isso foi sendo embutido na nossa mente. E hoje, muitas vezes, nós temos dificuldade de nos relacionar com o nosso esposo, de nos soltar, né? De viver essa plenitude que o que Deus deixou para o casal. Foi Deus que criou, né? Então nós precisamos entender isso. E Satanás, que não é bobo nem nada, ele usa isso para trazer o mal para o relacionamento do casal. Olha só que interessante, né? Tem uma entidade maligna que usa todos esses atributos, né? Todas essas características que a mulher tem. Satanás sabe o que atrai o homem. E muitas vezes nós que somos mulher não sabemos. Olha que coisa, não é verdade? Pensamos que ser sensual, que ser atraente aos nossos esposos, aos nossos maridos é pecado. E foi Deus que colocou isso em nós, mulheres. E isso atrai o homem, né? A mulher, quando ela se veste bem, quando ela se cuida, quando ela se perfuma, a maneira dela falar, ela ser carinhosa, ela colocar algumas coisas, né? Por exemplo, lingerie, né? Às vezes a serva do Senhor tem medo de fazer, será que eu posso? Será que a lingerie vermelha, né? É da Pombagira? Gente, é cada coisa que nós vamos colocando na nossa mente, sabe? Vamos tomando posse e não vamos usufruindo daquilo que Deus nos deu. E aí nós ficamos pensando, meu Deus, o que eu faço? Meu casamento tá frio, meu marido tá distante, né? Tem aquela famosa frase, meu marido não me procura mais. Eu vou orar, vou jejuar, vou apresentar meu marido nas mãos do Senhor. E nós precisamos saber dividir as coisas, mulheres. Há momento, a palavra do Senhor diz o que é tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, não é verdade? Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas. Nós precisamos entender a lidar com todas as situações. Há um momento que você é uma serva do Senhor, né? Tá buscando o Senhor, tem que orar, tem que jejuar, tem que colocá-lo em primeiro lugar, é óbvio, né? Primeiramente vem a parte espiritual. Há momento que você é mãe, você tem que educar seu filho, você tem que ensinar o filho no caminho que ele deve andar, como diz a Bíblia. Há momento que você está trabalhando, então você ali é uma empresária, né? É uma colaboradora em algum lugar. Então você tem que saber lidar com todas essas situações que fazem parte da nossa vida. E há momento que você é mulher no sentido amplo da palavra, tá? Com o seu esposo, né? Com o seu marido. Então você tem que parar. Quando você está com seu marido, você não é a dirigente de ciclo de oração, não é a pastora, não é a mãe, não é a filha. Você é mulher, entende? Você é a esposa. E nós, como esposa,
temos que servir o nosso marido, temos que amar o nosso esposo, né? Temos que cuidar dessa parte. É tão importante que está na palavra. É tão importante que Deus fez para que nós possamos usufruir com o nosso esposo. Então tem momentos, minha amada, que não é momento de oração, de jejum. Essa parte é você que tem que fazer. Então, às vezes, queremos que Deus faça por nós, né? Eu já deixei isso para vocês muito claro, que Deus só faz o impossível, o possível somos nós que fazemos. Por que meu marido está distante de mim? Por que meu marido não tem procurado? O que eu tenho feito ou o que eu tenho deixado de fazer que tem colocado essa barreira entre nós? Claro que também tem a parte do homem, é óbvio, né? O homem tem que ser carinhoso com a mulher, tem que saber cuidar dela, tem que saber acender a chama da paixão também, né? Nós agimos de uma forma diferente que o homem, nós gostamos de ouvir palavras de carinhos, nós gostamos de se sentir protegida, nós gostamos de se sentir amada, né? Então tudo isso vai fazer com que você corresponda bem ao seu esposo. E o seu marido também deseja a mesma coisa de você. E o marido, ele é muito pela visão, pelo que ele vê. Nós temos o hábito, às vezes, de tanta correria que nós temos, cuidar de casa, cuidar dos filhos, né? Tanta coisa, e nós nos esquecemos de nos cuidar. De cuidar do nosso cabelo, de cuidar da nossa pele. Aquele momento que você já fez tudo durante o seu dia, né? E eu sei que na hora que vai dormir, às vezes está muito cansado. Então também tem que ter esse equilíbrio, né? Hoje não estou bem, conversar com o esposo, mas não deixar isso ser uma rotina na sua vida. Todo dia tá cansada, todo dia tá com dor de cabeça. Todo dia não quer estar com o esposo. Vai se abrindo uma brecha. E Satanás não é bobo, ele trabalha. Como eu estava dizendo, ele usa os atributos que nós temos, mulheres, as características que nós temos, que Deus nos deu, para fazer com que o seu marido caia. Ele tem as mulheres dele, discípulas de Satanás, que vão usar isso, influenciada por entidades malignas, né? Então, é óbvio, antes eu pensava que o homem cristão era diferente dos homens do mundo. Ah, não, eu quero casar com o homem de Deus, porque o homem de Deus é diferente, é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Que o homem que serve a Deus, ele é fiel a Deus, ele vai procurar andar nos caminhos do Senhor, mas em relação ao corpo humano, biológico, é igual o homem que serve a Satanás, é um homem. Ele tem as necessidades, ele tem os desejos, e muitas vezes os homens falam, não, eu sou santo, é mentira. Quando passa uma mulher mostrando o corpo, ele tenta, às vezes, até não olhar, mas é algo que chama atenção. É de imediato, porque os homens são atraídos pelo que ele vê. E o homem gosta, sim, de ver uma mulher cheirosa, uma mulher cuidada, uma mulher arrumada. Uma mulher com uma bela lingerie vai atrair seu esposo, vai chamar a atenção do seu esposo. E não é pecado, minha irmã. Entende? Então, nesse momento, se o seu marido está distante, se o seu marido não te procura mais, você não tem que estar só orando. Você tem que fechar todas as brechas. Você tem que fazer aquilo que convém a ti, mulher. Nós sabemos como atrair um homem. Não é verdade? Estou falando com mulheres adultas. Não estou falando com meninas. Então, o que vai atrair o seu esposo? A maneira que você fala com ele, o tom de voz. Você está bem cuidada. Naquele momento, uma bela lingerie, sim. Tem tantas lingeries bonitas aí, né? Que nós mulheres podemos usar. O homem, quando vê uma mulher assim, ele fica todo encantado. Ele fica todo atraído por essa esposa. E ele quer estar com ela. Não é verdade? Então eu tô falando com você, mulher, porque eu não tenho como falar com os homens, mas porque quem tá aqui comigo são vocês. Então nós precisamos usar os nossos atributos. Tem mulheres que são tão sábias que às vezes ela deseja algo do seu esposo. Não é pecado fazer isso, mulheres. Nós precisamos usar tudo que nós temos. Prepara um banquete pro marido, né? Faz aquele jantar gostoso, faz aquilo que ele gosta. Logo mais à noite tem um momento íntimo com o seu esposo. Quando ele chega no quarto, você tá lá linda, maravilhosa, com uma bela lingerie. Dá aquela noite maravilhosa pro seu marido, né? Usa algumas coisas, por exemplo, tem aqui uma coisa baratinha, eu trouxe aqui, ó, esse óleo, óleo paixão, gente, maravilhoso. Faz aquela massagem no seu marido, coloca uma musiquinha, sabe, de fundo, deixa aquele quarto ali na meia luz, uma bela lingerie, né, bem bonitinha, bem cheirosa, carinhosa, e mostra para que você veio, mulher. Não é pecado. Deus se agrada quando o casal está ali intimamente ligado. E Satanás fica muito furioso porque não encontra brecha para destruir seu casamento. Entende?
Então, é importante que você use aquilo que Deus te deu. Tudo isso faz parte da criação divina. Foi Deus que nos fez assim, mulher. Ele colocou em nós coisas que atraem o homem. Ele colocou no homem coisas, características que atraem a mulher, né? A mulher ama ver um homem forte, um homem viril, um homem carinhoso, um homem que fala palavras de amor. Nós ficamos toda encantada. Quantas vezes você vê aí, às vezes a pessoa, nossa, essa mulher é tão linda, tá com aquele homem feio, né? O que será que ela viu nele? O que será que ela viu nele? Aí quando você vai ver, é que o homem é carinhoso, é que o homem faz ela sentir uma rainha. E ela fica toda encantada, ela quer saber da beleza física, ela quer saber que aquele homem a ama, a respeita, coloca ela lá pra cima. E nós ficamos encantados. Muitas vezes nós vemos um homem tão bonito com uma mulher feia. Ou até, quantas vezes você já não viu isso? Tinha uma mulher tão bonita, largou a mulher, pegou outra. Você olha e fala, o que ele viu nela? A mulher dele era bonita, uma mulher grossa, uma mulher como diz o pastor Cláudio, né? Que para ser bruxa só faltava vassoura, mas era linda. Arrogante, prepotente. Ah, eu não preciso de você, eu não dependo de homem. Eu não vou fazer nada para você, eu não sou sua mãe. Aí vem uma mulher lá que não é tão bonita assim, trata o homem com amor, com carinho. Faz esse homem se sentir assim, o rei da cocada preta. Faz esse homem se sentir assim, todo empoderado também. E ele fica encantado. Ah, ele não quer mais saber daquela mulher, não. Vai embora. Não é verdade? Você nunca viu esse caso? Você olha, o que essa mulher tem? Essa mulher sabe cuidar dele. Essa mulher sabe ser mulher. Entende? No sentido amplo da palavra. Então essa mulher não fica só orando. Só, eu vou orar, vou jejuar pelo meu marido. E deixa o homem lá largado. Né? Ora, jejum e depois vai na igreja. E quando tá com homem, não, tô com dor de cabeça, tô cansada, eu cuidei da casa, você não faz isso, você não faz aquilo, e não sei o quê, faz um coque no cabelo, pega uma camiseta lá de político, não sei nem se ainda existe isso, a roupa mais velha que você tem e vai dormir. E daqui a pouco o marido não procura mais, a mulher também não procura mais, não dá mais um beijinho, não conversa, estão vivendo como dois amigos dentro de casa. E aí vem chorar. Ai, meu marido foi embora de casa. Ou então, ai, meu marido tá distante de mim. Irmãos, me ajudem em oração. Fala, não, minha irmã, não tem que orar nesse momento, não. Tem um momento de oração e tem um momento de agir. Esse momento não é um momento de oração, esse momento é um momento de você agir. Você tem que conquistar de volta o seu esposo. Então, mulheres, vamos usar o que Deus nos deu, tá bom? Quando eu falo para vocês, eu tentei entrar aí algumas vezes e cortei, em relação a essa entidade maligna, você já ouviu falar sobre isso, a pombagira? Ela usa mulheres a atrair os homens, né? Para atrair os homens, e ela usa toda a sensualidade, ela usa toda de uma forma vulgar, né? E claro, os homens caem, até mesmo os homens cristãos. Quantos casamentos não têm sido destruídos por causa disso? Homens e mulheres que servem a Deus, que oram, que jejuam, que tá aí fazendo a obra, que cuida de todo mundo, mas não cuida do relacionamento. Não, nós temos que estar separados, nós temos que orar, jejuar e não podemos estar fazendo essas coisas porque temos que ter esse momento de santidade. E a própria palavra diz, mulheres e homens, tomem cuidado, né? Quando você for se separar para oração, para jejum, conversa com a sua esposa, conversa com o seu esposo e um tempo mínimo possível, para que Satanás não encontre brecha para destruir. A própria palavra diz isso. Olha como nós temos que entender todas as coisas. Nós temos que saber lidar nesse mundo. Né? Eu sempre enfatizo para vocês, nós não somos anjos, nós somos pessoas comuns como qualquer outra pessoa. Que temos nossas necessidades, que temos nossos desejos, como qualquer outra pessoa. Mas é claro que é dentro de uma santidade, dentro do casamento. Com o seu marido, com a sua esposa. Eu vou ler aqui para vocês a palavra do Senhor, que está em Eclesiastes 9, versículo 9, que diz assim, olha só. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Olha só com que Deus se preocupou. Deus já sabia que a nossa vida ia ser corrida, né? Ficou ali depois do que a Eva fez, destruindo ali nosso paraíso. Do suor do teu rosto você comerá o teu pão. Então Deus já sabia que ia ser uma vida fatigada. Correria, luta do diária.
E Deus reservou esse momento para que o casal pudesse usufruir dessa bênção que é o relacionamento íntimo do casal. É um prazer, olha só. Ali produz hormônios, produz algo que vai fazer com que você relaxe, com que você fique mais ligado ao seu marido. É uma ligação de corpo, de alma, de espírito, entende? É algo maravilhoso que Deus deixou. E aí vem Satanás e fala, é pecado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nós vamos ficando que nem um robô. E aí começamos a querer espiritualizar tudo, até o momento íntimo com o casal. Ai, não posso fazer isso porque é pecado, não posso colocar isso porque é pecado. Entende? Então, claro, irmãos, com toda a sabedoria, né? Não vou ficar entrando, isso aqui pode, isso não. Poxa vida, gente, nós somos mulheres adultas, mulheres servas do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E ele vai te falar, isso aqui não pode, isso está errado. Isso não deve ser usado, né? Porque Deus deixou o nosso corpo humano, Deus fez tudo certinho, tudo para colocar no lugar certo, tudo em ordem, tudo com decência. Então não tem que ficar essa pergunta, sabe? Ah, isso pode? Foi feito para isso? Não, então não pode. Então não tem que ficar entrando nesses detalhes. Eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, mesmo porque não pode ficar falando essas coisas aqui, né? Tem que ter um pouquinho de sabedoria, né, no YouTube. Mas nós temos que ser mulheres sábias, mulheres que edificam seu lar, mulheres que buscam Deus em primeiro lugar, que ora pela casa, que ora pelo esposo, que ora pelos filhos, que conduz bem a sua casa, que ensina o caminho da verdade para os filhos, o caminho que eles devem andar, que cuida do lar, da limpeza, que faz aquela mesa bonita, gostosa para estar com seu marido, com seus filhos, e que é mulher, e que cuida do marido no que diz respeito a essa vida íntima do casal. Sem esse mimimi. Ah, isso é pecado, isso é do diabo. Essa cor vermelha é do diabo. Quem criou todas as coisas foi Deus, o diabo não criou nada. Isso tem que colocar na sua cabeça. Ele fica tomando posse, entendeu? A cor vermelha é disso, lingerie é do diabo. Então, Satanás fica tomando posse daquilo que é nosso. Ah, mulheres que são santas não devem, né, ser atraentes, ser sensual para o seu marido, porque é pecado. Como assim? Se foi Deus que colocou isso em nós? Nossa maneira de falar, nossa maneira de agir já é diferente do homem. O homem é aquela coisa mais bruta, aquela coisa mais, né, racional. A mulher é toda emotiva, toda carinhosa. A maneira de nós agir já faz com que atraia o homem. Então tem coisas que você vai fazer no seu momento íntimo, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, que você vai atrair seu esposo. O seu esposo vai querer cada vez mais estar com você. Olha só o que diz em Eclesiastes, né? Eu lembro que quando eu li um Eclesiastes para nós na igreja, falavam sempre que era a noiva, que era Jesus, que era a igreja, mas aqui tá falando de um casal, de um homem e de uma mulher, tá? E sim, pode ser usado, né, para falar sobre a igreja, porque Jesus representa o noivo que vai vir buscar a sua igreja, que é a noiva de Cristo. Mas aqui tá bem claro, tá falando de um casal que se amavam, de um casal que falavam palavras de amor um para o outro, né? Que estavam ali naquele momento íntimo e usufruía daquilo que Deus deu, daquilo que Deus deixou para nós. Eu vou ler para vocês Cântico de Salomão, capítulo 1, e o versículo 15, que é o esposo falando para a esposa. Olha só. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os da pomba. O esposo novamente no capítulo 2, versículo 2. Qual é o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Então aqui está mostrando o esposo falando palavras, né? Falando palavras de amor, de carinho para aquela mulher. E claro, a mulher ficava toda encantada ouvindo essas coisas. E eu vou ler para vocês também a esposa falando para o esposo. Vamos lá. Capítulo 1 de Cântico de Salomão, o versículo 2 até o 4. Olha só. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Interessante isso, não é verdade? E olha só, o versículo que me chamou mais atenção é o versículo 2, que diz assim, ó. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Ela está comparando ali o beijo dele com o vinho, né? Então, eles se beijavam. Olha, isso está na palavra. E você, mulher, tem beijado seu esposo?
Tem casais que estão, tem muito tempo de casado, nem beija mais, sabe? Vivem como dois irmãos. Só uma aparência, né? Somos casados, tem aquela preocupação de mostrar para quem está fora. Não, o importante é que as pessoas nos vejam chegando na igreja, nos vejam saindo da igreja, nos vejam andando por aí junto, mas dentro de casa não tem mais relacionamento íntimo, não tem mais beijo, não tem mais abraço. Estão vivendo ali como dois irmãos, preocupados só com aparência, com o povo externo. E com Deus, você não se preocupa? Deus está vendo tudo isso. E Satanás que está vendo essa brecha aí aberta? Então vamos tomar cuidado, mulheres. Nós somos servas do Senhor, nós somos santas sim, nós buscamos agradar primeiramente a Deus, mas somos mulheres. E precisamos usar aquilo que Deus nos deixou, que não é errado, que não é pecado, tá bom? Satanás às vezes coloca isso na nossa mente, não faça isso que é pecado, não usa isso que é pecado, porque ele sabe que isso vai trazer um abismo entre o casal. Isso vai trazer um distanciamento do casal, uma frieza. E é isso que ele quer. Então não seja boba, mulher. Você é uma mulher empoderada pelo poder de Deus. Usa tudo aquilo que Deus deixou para você usar. E seja feliz no seu matrimônio. Temos que orar, temos que jejuar, mas temos que fazer a nossa parte. O que cabe a nós, Deus não vai fazer. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.